Amém. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. A glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Dê um abracinho aí, um abracinho quem está do seu lado. Se és para mim, querido irmão. Amém. Só para entrar aqui nesta palavra. Irmãos, já vem um tempo que eu tinha algo no coração. Quem está mais próximo sabe. Eu vinha conversando com o Lequinho, com outros irmãos sobre esse tema. Primeiramente, eu sempre costumo dizer isso, né? Mas é de verdade. É algo que Deus tem falado para a minha vida pessoal, né? E tomei algumas decisões de lutar contra isso. Eu queria falar essa tarde sobre solidão. Parece algo meio estranho, né, no nosso meio, a congregação corpo e família. Somos corpo, somos família. Mas o Senhor tem me falado nos últimos dias que eu posso estar no meio de muitas pessoas, inclusive do convívio da igreja, e estar em solidão, né? De certa forma, solitário. E venho lutado contra isso. Portanto, não se sinta cobrado, uma palavra de Deus para a minha vida, se de repente, né, calhar para você, aí você busca o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, vamos lá. Então, eu li alguns livros, escutei algumas palavras, né? Fui buscar na palavra, pesquisar sobre o tema. E, primeiramente, a solidão, eu queria dizer que é um dos maiores males nos dias de hoje. E olhe que nós não estamos na pandemia mais. É um mundo conectado virtualmente, cada vez mais as pessoas estão isoladas, de certa forma. E nós que estamos em Cristo, né, estou até repetindo o que eu falei, que temos a sua igreja ao nosso lado, nos ajudando contra este isolamento. E também por vermos pessoas distantes da igreja, distantes de Jesus, nós tendemos a cair no erro de que somente essas pessoas podem estar no caminho da solidão. Mas nós, discípulos, mesmo no convívio de reuniões como esta aqui, podemos sim estar isolados em certos momentos e dando lugar à solidão. E a solidão, ela pode ser proveniente de um abandono familiar, ela pode ser proveniente de uma perda de um ente querido, mas também pode ser uma escolha. Mas antes de falar de solidão, eu gostaria de distinguir o que é solidão e o que é solitude. Solitude é o querer estar só. E como é importante, né, termos momentos de solitude, onde podemos silenciar algumas vozes, alguns ruídos externos. Quando eu acordo de manhã, que pego o celular, já tem uma palavra do meu irmão Lequinho, buscando ao Senhor posso dizer até na madrugada, né? Ai, Jesus. Então, até o nosso Senhor Jesus tinha momentos de solitude. O próprio Jesus, na sua caminhada, ele buscava momentos
separado, ele se apartava em lugares desertos para orar, se afastar de outras pessoas, das multidões. Isso nem sempre é algo ruim. Nosso Jesus fazia isso. Ele ficava a sós com o Pai e assim ele orava e renovava as suas forças. Solitude. Já a solidão, que é o tema desta nossa conversa hoje, não durma, por favor. Dá um balançãozinho aí quem está do teu lado para não dormir. Não é som, é solidão. Já a solidão, que é o tema desta conversa, é um outro assunto. Solidão se caracteriza, gente, por um vazio existencial, pela falta de relações significativas com pessoas que são importantes, pessoas que são preciosas. Podemos estar, como eu disse e repito de novo, com muitas pessoas e não nos sentir parte com elas. E se nos faltar o senso de importância e intimidade, nós experimentamos a solidão. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou ler aqui atrás, Salmos 102, versículo 6 e versículo 7. Salmo 102, 6 e 7, que diz assim: sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Existe solidão no isolamento, querido irmão, mas também existe solidão em grandes ajuntamentos. Alguém pode se sentir solitário estando isolado, mas também pode estar cercado de uma grande multidão, um grande ajuntamento, e ainda assim ter solidão no seu interior. No jardim, o homem se isolou e se escondia de Deus. Gênesis 3, de 8 a 9. Abra aí também Gênesis 3, de 8 a 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A solidão é algo terrível. O homem, quando eu digo homem, ser humano, não foi criado para viver só. Não foi criado para viver isolado. Não foi criado para viver à margem. A palavra nos diz em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu sei que o texto completo termina com: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas, glória, disse ali. Mas hoje eu quero frisar sobre não é bom que o homem esteja só. Não é bom, irmãos, que ninguém esteja só. Não é bom que ninguém fique isolado em solidão. Alguém pode ser pai, alguém pode ser avô, alguém pode ser mãe, pode ser esposo, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser primo, pode ser neto, e ainda assim se sentir solitário. Alguém pode estar, ouso dizer, se meus pastores falei alguma coisa errada, eles me corrijam. Alguém pode estar no convívio das atividades da igreja e ainda assim se sentir sozinha. Está à margem. Está solitário, solitária. A solidão é uma situação muito mais emocional, obrigado, Alexandre, do que física. Ela nem sempre é perceptível, porque é algo dentro da pessoa. E a solidão busca os seus próprios interesses. Está lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Enquanto você abre, eu tomo um gole de água.
O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Interesses, às vezes, religiosos, trazendo um pouco de história, né? Na história a gente viu pessoas que buscaram isolamento, pensando que estariam agradando a Deus. Busquei até a história de um monge chamado Santo Antão. Ele ouviu um sermão sobre vender todas as posses e dar aos pobres. Ele vendeu tudo o que ele tinha e passou a morar num cemitério. Ele cria que um cristão só poderia ter santidade e agradar a Deus através de total isolamento. E ainda hoje existem pessoas que acreditam que para estar perto de Deus, precisam se afastar completamente das pessoas. Mas voltando aqui, o solitário busca o seu próprio interesse. Esse interesse, às vezes, é um interesse de proteção. A solidão pode surgir pelo interesse de se proteger. Se proteger de quê? Se proteger de si mesmo, de si mesma. Se proteger dos sofrimentos. Se proteger das desilusões. Se proteger da timidez, do excesso de timidez. Não sei nem se existe isso, excesso de timidez ou só timidez. Se proteger dos traumas. Se proteger das decepções com outras pessoas. Se decepcionou tanto com outras pessoas que, por proteção, o interesse de proteção, se isola e coloca uma barreira, como um limite. É só até aqui. Depois disso eu volto. Nunca passo desse ponto, quando eu estou falando de relacionamentos. Então, o isolamento ele pode ter vários motivos. E a palavra nos afirma o quanto é prejudicial. Podemos sim, como eu já disse, né, ter momentos de solitude, de busca do Senhor. Assim como fazia o nosso Jesus subindo ao monte para orar. Mas o afastamento crônico, o isolamento crônico, nos deixa aprisionados. E nos rouba a oportunidade de abençoarmos outras pessoas. A grande verdade é que precisamos uns dos outros. Amém? Você pode dizer para quem está do seu lado, eu preciso de você. Olhe também para quem está no outro lado, diga, também preciso de você. Olha para quem está atrás, diz, eu preciso de você. Fiz uma bagunça. Essa é a grande verdade, irmãos. Precisamos uns dos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, 24 até o 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você não foi feito para o isolamento, você foi criado à imagem de Deus. E o nosso Deus, Ele sempre desejou ter uma família. Quem diz amém? E Ele nos chama para vivermos como Ele vive, Ele, o Filho e o Espírito Santo. Eles três que são um. Todos vocês já ouviram falar sobre isso. Quando Deus nos criou, Ele não estava só. Ele disse o quê? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Ele fez você como Ele, para vivermos em comunidade. Não somos feitos para a solidão. Fomos feitos para uma vida compartilhada.
Mesma coisa que um passarinho que não pode viver debaixo d'água e nem um peixe que pode viver fora da água. Não podem viver fora do seu habitat natural. E o nosso habitat natural é o corpo de Cristo. Quem quer sobreviver e respirar tem que estar vinculado ao corpo de Cristo. Por isso que quando escutamos, não é bom que o homem esteja só. Não é só uma frase, é palavra de Deus essa tarde. É muito mais do que um casamento. Nós precisamos de amigos, de uma família, de uma comunidade, na qual podemos nos sentir pertencentes. Amém? Pertencentes. De você chegar e dizer, cheguei em casa. Estou em casa. Quem crê que pode se sentir assim, pertencente? Amém? Não mais à margem, olhando de longe, mas pertencente. Eu queria citar alguns textos que nos ensinam sobre viver em comunidade. Primeiro, Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12. Aqui eu não vou nem ler, eu vou dar um resumozinho. O paralítico de Cafarnaum, Marcos 2. Jesus estava em Cafarnaum e o povo, sabendo, se dirigiu até Jesus para ouvi-lo. O lugar estava lotado. E um homem paralítico foi levado até Jesus por 4 homens. Mas eu queria não dizer por 4 homens. Será que a gente pode dizer, ele foi levado por 4 amigos? Amém? E como estava lotado e não tinha como passar, os 4 amigos abriram uma passagem no teto e baixaram a maca do paralítico, do seu amigo, diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé desses homens, perdoou e curou aquele homem. E todos ficaram maravilhados com a manifestação de poder. E eu escrevi algumas observações. Primeiramente, o paralítico jamais conseguiria chegar sozinho na presença de Jesus sem a ajuda dos seus 3 amigos. E com eles nós aprendemos a importância de não estarmos sós, e sim agirmos uns em favor de outros, com uma motivação comum. E a convicção, o terceiro ponto observação desse texto, é que a convicção desses homens tornou possível o encontro do seu amigo com Jesus. 3 amigos que ajudaram o seu amigo a se encontrarem com Jesus. Eu escutando uma palavra em espanhol da Argentina, não lembro agora quem foi que estava falando, e o irmão deu um testemunho sobre 3 jovens, e eu achei isso muito, não tinha a ver com o texto, mas na minha cabeça, tinham 3 jovens naquela congregação local, e sabe aquelas 3 pessoas que às vezes saltam os olhos porque ainda não encaixou, não teve revelação, está um pouco fora do que a gente está acostumado, porque eles estavam no convívio, mas o reino ainda não havia, entrado. E, de certa forma, eles estavam isolados. E aquele irmão começou a dar aquele testemunho de que outros jovens da congregação, não muitos, 1 ou 2, não sei, tomaram peso por aqueles 3 e disseram, não, a gente vai agora colar nesses 3 aí. Vamos lá. E aí terminou o encontro. Vocês vão para onde agora? Não sei. Não, a gente vai com vocês. Aí foram comer alguma coisa. E aí na comida, não, vamos orar. E aí os 3 já acharam estranho, vai orar. Agradecer pelo alimento. E aí no outro dia vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer isso, aquilo. Chamou os 3 juntos. E ali ouviram de Jesus.
e ouviram falar das coisas que Deus tinha falado a cada um deles. E aí eles foram ouvindo. E aí na outra semana eles chamaram de novo. E aí eles bolaram outras coisas e foram, até que aqueles 3 jovens tiveram revelação. E o reino entrou naqueles corações. E eles entregaram suas vidas ao Senhor. E a pergunta que aquele irmão fez é: e se esses 2 não tivessem tomado a iniciativa de colar, será que aqueles jovens teriam continuado? Ou teriam sido mais 3 que passaram, avistaram de longe e seguiram o seu caminho? Mas 2 pagaram o preço e foram atrás e insistiram e tiveram paciência. E aqueles meninos receberam o Espírito Santo. Quem crê que isso é possível, irmãos? Amém? Então, se estamos em Cristo, fazemos parte do seu corpo. 1 Coríntios 12, 14 e 21. Paulo nos mostra como a gente não é feito para termos uma vida solitária. Vocês vão lembrar até de uma música nesse texto aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Alguém lembrou de alguma música? Nós somos um corpo. E nesse corpo há muitos membros bem diferentes, mas muito diferentes. E cada um tem uma função. Isso já é matéria dada, eu sei que vocês já escutaram isso muitas vezes. Cada um tem uma característica. E se eu faço parte desse corpo, não existe espaço para o isolamento. Eu vivo a vida de corpo. Eu vivo a vida de igreja. É muito mais do que uma reunião neste lugar. É muito mais do que um grupo caseiro, ouso a dizer. A vida de corpo é todo dia. Mas não é algo forçado. É algo natural. Porque sozinhos, irmãos, a gente pode aprender o que Jesus ensinou, né? Mas não aprendemos a guardar o que Ele nos ensinou. Será que vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Sozinhos eu posso, receber uma palavra, sozinho ler e aprender. Mas lá em Mateus capítulo 28, 18 a 20, todo mundo conhece, decorado. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vem o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém ensina a guardar sozinho. Ensinando-os a guardar. Uma comunidade, coletivo, corpo de Cristo. Experiências como perdão, amor, compaixão, longanimidade. Só aprendemos a guardar nos relacionamentos uns com os outros. Atrito também. Aperfeiçoa. Ferro com ferro. Eu até botei aqui um exemplo. Eu aprendo que devo perdoar, né? Mas eu não aprendo a perdoar sozinho. Eu tenho que aprender a perdoar, tem que ter alguém comigo, né? E assim eu aprendo. Como é que eu vou aprender a perdoar? Solitário, sozinho. Então, alguns pontos sobre vida em comunidade. Se estamos em Cristo, fazemos parte desse corpo. Outro ponto aqui, quando temos vida de igreja, o mundo sabe sobre Jesus. João 17, 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um, nós somos um. Somos aperfeiçoados cada dia por uma vida de igreja, vida de corpo, vida comum, vida em unidade. Ou seja, vida em unidade é igual a fazer com que o mundo conheça Jesus. As pessoas observam o dia a dia, o cotidiano dos relacionamentos da igreja. Ontem estávamos juntos como grupo, não foi nada agendado, e confesso que eu fiquei meio tenso no momento, porque um casal de clientes chegou na mesma hora. E aí eles olharam meio estranho. Esse pessoal, né? É o pessoal lá da congregação. E o que era um assunto de trabalho, de aliança, começou entrando um monte de assunto. E aquele homem começou a contar da vida dele, de que a irmã dele tinha se suicidado. E os irmãos do grupo meio de lado, eu digo, irmãos, é um cliente, mas a gente está conversando, né? Mas deu tudo certo. Mas ali eu pude perceber que eles olharam. Rapaz, que pessoal, né? Em comunhão aqui, juntos. Quando a igreja é igreja, nos relacionamentos, o mundo percebe, o mundo vê. Vou agora ir muito lá atrás, no passado. Tonhão não está aqui, mas ele poderia confirmar. Mas João está. Cadê João? João está por aí. Tinha um grupo em Pau Amarelo. Não sei se é da época de João Paulo. Era o grupo de Valdir. Valdir Cursino. Era da época de Tonhão, tinha Dubão, não pode nem dizer esse nome, viu? Tonhão, tinha Dubinho. Estou me complicando aqui. Estamos em família, amém, amém. E aí, como é que o pessoal visitava o grupo de Valdir? Ninguém ficava
com carro de som. Venha fazer parte. Não, era no cotidiano, no dia a dia. E ali eles estavam fazendo grupo, louvando, um na casa do outro. E de repente, rapaz, chegava um assim e dizia: que grupo é esse aí? Os discípulos de Jesus. Eu queria ver um dia aí como é que você... Vamos embora. Aí chegava, vai lá, conhecia, né? E assim aquele grupo foi crescendo. E até hoje eu me lembro disso, veja. Até hoje eu lembro disso, porque ficou marcado na minha vida. De forma prática, quando a igreja está em comunhão, em verdadeira comunhão, onde existe um partilhar, mas eu vou falar isso mais para frente. O mundo conhece. É um imã, porque as pessoas estão com sede e precisam ouvir de Jesus. Amém? Olha aí para quem está do seu lado e diga assim: você quer que pessoas se convertam? Vamos ser igreja. Vamos ter relacionamentos. Vida de igreja. Vida de corpo. Amém, irmãos? Me perdi um pouquinho aqui, mas deixa eu voltar. Existe um remédio para a solidão. O remédio para a solidão é a comunhão. Mas, primeiramente, aprendi isso com nosso irmão Vitor Rodrigues. O que não é comunhão? Comunhão não é estar juntos por afinidade. Comunhão não é um grupinho fechado. Traduzindo para o nosso pernambuquês, não é uma panelinha. Comunhão não é uma reunião de velhos amigos. Mas comunhão vem da palavra koinonia, que significa, eu achei interessante essa frase, compartilhar generosamente o que se tem. Ajuda, amizade, convívio, entre outros. A relação entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo é estendida também à igreja. E hoje, na vida do discípulo, a comunhão é compartilhar tudo sobre Jesus. É a vida do Senhor partilhada. O que eu tenho, te dou, como diz Atos 3, versículo 6. Atos 3, 6, Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Isso só foi possível pela obra de Jesus na cruz. Através de Jesus nós fomos aproximados. Ele transformou dois povos em um. Ele derrubou o muro da separação. Efésios 2:13. Temos que resgatar essa música. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Efésios 2:13. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O amor é para o mundo inteiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, né? Mas a comunhão é reservada aos filhos, aos irmãos,
Cristo. Aqueles que vivem como Ele e amam a sua vontade, na comunhão com Deus e com o seu corpo, nós temos revelação do seu amor e da sua misericórdia. Amém, irmãos? Seguindo aqui alguns pontos na palavra que podem nos ajudar a ter uma vida de comunhão, que por sua vez é o remédio da solidão. Alguns pontos para nos ajudar na comunhão. Primeiramente, Gálatas 5,13, que é sermos servos uns dos outros. Gálatas 5,13 nos diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Antes de tudo, somos servos uns dos outros. Deseja crescer na comunhão? Sirva seu irmão. Você quer apagar a solidão da sua vida? Comece servindo. Vá servir. Sirva. Quer um remédio para a solidão? Comece a servir o seu irmão. Comece a servir o corpo. Você vai ver que vai ser um santo remédio. Santo remédio. Então, primeiro ponto, servos dos outros. Segundo ponto, levar as cargas uns dos outros. Gálatas 5,13. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A vida de corpo é dividir as cargas. Meu irmão, ninguém está só. Nos momentos de dificuldade, temos irmãos ao nosso lado. São palavras de consolo, de renovo. São orações, admoestações, ajuda prática no dia a dia. Mas para isso ser possível, eu preciso me render à comunhão. E mais uma vez eu digo, comunhão não é festa de aniversário. Pode existir comunhão numa festa de aniversário. Comunhão é partilhar Jesus. Compartilhe Jesus uns com os outros. Então, servos uns dos outros, levar as cargas uns dos outros. Terceiro ponto, sujeitar uns aos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Reconhecer que posso aprender com meu irmão. Levar em conta o que ele diz. Reconhecer o meu irmão, a minha irmã, como o dedo de Deus na minha vida. Reconhecer o dom que o meu irmão tem. E que talvez eu não tenha, de certa forma, o dom que ele tem, mas Deus tem me dado outro dom que talvez ele não tenha. Mas através da comunhão, esses dons são juntos, misturados. Sujeitar uns aos outros. Outro ponto. Suportar uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós sabemos que suportar é dar suporte. Na vida de corpo temos que ajudar, temos ajuda dos irmãos. Temos socorro. Quem já foi socorrido pela igreja? Pelo corpo. Nós temos a quem recorrer. Nós temos com quem contar nos momentos de necessidades. Aquele momento mais difícil da tua vida,
você está em casa. Você tem casa. Amém? Parece algo tão óbvio, né, no nosso meio. Mas o Senhor me pediu para relembrar esta tarde. Suportar uns aos outros. E ainda nesse mesmo texto que eu li, Colossenses 3,13, perdoar uns aos outros, como Léo falou. Perdoai-vos mutuamente. Quem deseja sair da solidão, precisa perdoar. Se você não perdoar, você vai continuar solitário. Mas se você decidir perdoar, você vai sair da solidão. Amém? Dá um chacoletado aí no teu irmão para ninguém dormir. E como é na vida de corpo, né, gente? Se alguém vai até o irmão com ele e acha que ficou chateado, o que é que a gente faz? Vai até ele e conversa. Se reconcilia com ele. E quando isso não acontece, vocês já ouviram isso? Eu já ouvi milhares e milhares de vezes. Mas preciso continuar ouvindo. O acúmulo de situações mal resolvidas geram solidão. Porque falta de perdão aqui, falta de perdão ali, falta de perdão ali. Aí vai juntando, aí você vai fazendo assim, você vai olhando, vai se distanciando. Não, tá um brucutu ali, eu vou me afastar. Quando vê, está isolado. Até vem aqui no domingo, até levanta a mão. Canta. Jojó, vê o que tu vai dizer. Ora. Mas está sozinho. Jesus não te chamou para estar sozinho. Perdoar uns aos outros, outro ponto. Conselhos e instruções entre irmãos. Colossenses 3,16, texto bastante conhecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quem tem vida de corpo é edificado pela multidão de conselhos, que é onde há sabedoria. Amém? Ao se abrir para a vida de corpo, recebe instruções. Instruções de quê? De coisas práticas da vida, como educação de filhos, vida matrimonial, vida profissional, tanta coisa. É edificado pela ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas eu queria sublinhar bem grande aqui. Porque às vezes a gente fala muito nisso, né? Vida de igreja, para que você seja edificado. Mas o Senhor chamou muito a minha atenção. Não é só para ser edificado, é para também edificar. Porque é mutualmente, é lá e cá. Amém? Não somente para receber, mas para compartilhar também. Independente se tem 3 meses de convertido, 20 anos de convertido, mas tem Espírito Santo movendo dentro. E Ele usa qualquer um, igualmente, não existe separação. A palavra nos fala mutuamente. É uma bênção quando eu recebo palavras, mas é uma bênção também quando eu sou usado por Ele para abençoar outros. Na vida do grupo, seu grupo caseiro, no cotidiano, nas reuniões. Como seria uma bênção, Jojó, olha o que tu vai falar. Se tivesse uma briguinha santa aqui pelo microfone para compartilhar algo que Deus te falou durante a semana. Ou uma profecia que Deus está te dando, um texto. Eu, quando
quando criança e adolescente, já presenciei isso, de os pastores terem que dizer, vamos deixar para o outro domingo. Não sei o quê. Mas, irmãos, estamos em casa. Vivemos, às vezes, o oposto disso. Dificilmente existe. Claro que ainda tem, porque o Espírito Santo, ele nos constrange. Mas é mutuamente. É receber. Mas é também partilhar. Compartilhar. Mas isso só é possível se tiver vida de igreja. Solitário não vai ter. Outro ponto. Amando e preferindo uns aos outros. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A vida de corpo através do Espírito Santo, o amor fraternal que é o amor de irmãos. Um amor que cristãos cultivam uns pelos outros. O nosso Jesus nos deixou um novo mandamento. João 13, 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meu querido irmão, minha querida irmã, o inimigo quer ver você isolado. Ele quer ver você em solidão, porque ele sabe o poder do amor uns pelos outros. Ele sabe como isso é poderoso. O amor uns pelos outros é o termômetro da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Se eu der espaço ao Espírito Santo, se eu der liberdade para ele reinar, ele vai transbordar o seu amor da minha vida para os meus irmãos. Amém? Então, amando e preferindo uns aos outros. Outro ponto, não falei mal uns dos outros. Tiago 4:11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Se tens alguma queixa, quantas vezes eu já ouvi sobre isso? Mas preciso continuar ouvindo. Se tens alguma queixa, vai até teu irmão e fala com ele. Vida de corpo é considerar o teu irmão. É levar em conta o que ele diz. Outro ponto. Orem uns pelos outros. Já estou terminando, tá? Não durma não. Acorde aí. Orem uns pelos outros. Tiago 5,16. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes sarados. Na vida de corpo, nós confessamos os nossos pecados, nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas tentações uns aos outros. E também nós oramos uns pelos outros. Uma vida de corpo é ter oportunidade de orar com algum irmão, presencialmente. Dividir as cargas, como eu já falei, além do encontro aqui da igreja, além do grupo caseiro, ouso dizer, mas ter a oportunidade, meus irmãos, de ter amigos. Mesmo que às vezes, virtualmente, né? Eita, coisa difícil. Mas ter amigos no cotidiano. Eu tenho um aqui, do meu lado aqui, um irmão baixinho que toca guitarra.
Eu aperrei demais esse homem, minha gente. Pelo amor de Deus. É muito pelo WhatsApp, né? Às vezes ele até perde a paciência comigo, mas... Brincadeira, brincadeira. Mas é um amigo. Todo dia eu falo com ele. Todo dia. Às vezes a gente já diz assim, diz. Aí já vai... já vai falando. Tudo bem que muita coisa é demanda da congregação, mas vai muito além disso. Temos a mesma idade, não? Quase a mesma idade, né? Mas não é só por afinidade, né? Porque somos bem diferentes. Bem diferentes. Mas como é uma benção ter amigos, companheiros. Às vezes para falar besteira, às vezes para levar um puxão de orelha, às vezes para dar um puxão de orelha, né? Às vezes para dividir as cargas. Rapaz, material escolar, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Uns aos outros. Amém? E com isso aqui eu encerro. O último ponto. Lavem os pés uns dos outros. Esse foi o que mais me quebrou. João capítulo 13, versículo 14. Até o 17, vou ler com calma. Esse é o último texto que vou ler aqui. João 13, do 14 ao 17. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Palavras de Jesus. E interessante que neste tempo aqui, numa casa neste tempo, lavar os pés era trabalho de um escravo. Respeitando a hierarquia da casa. O último, no caso, o escravo, lavava os pés de todos da casa. E o nosso Jesus, ele tomou este lugar e lavou os pés dos seus discípulos, que ele chamava de amigos. Somos servos uns dos outros, irmãos. A vida de corpo nos ensina a dar a primazia ao meu irmão, servir ele e sua casa. Só através da ação do Espírito Santo em nós podemos viver esta palavra. Por nossas forças não conseguimos. A nossa carne tende a se isolar, a ser solitário. Jesus nos chama, fecha os teus olhos nesse momento. Jesus nos chama a uma vida no corpo. Que o Espírito Santo sonde o teu coração essa tarde. Diga não à solidão. Se abra aos relacionamentos. Se abra à vida de igreja. É muito mais do que uma reunião neste local. Sei que já ouvimos muito sobre isto. Mas a vida de corpo tem que ser cultivada como um jardim. Não podemos deixar que as demandas da vida nos isole. Somos membros uns dos outros. Fecha os teus olhos. Ora um pouco ao Senhor.